Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu sou um amigo de Jesus, faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e nessa semana eu tenho o prazer de compartilhar com vocês as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. E nós estamos na semana de número 36 e hoje é terça-feira. E o título da devocional que Stanley Jones nos traz para hoje é A Máxima Segurança. A máxima segurança. E ele traz então para nós aqui duas referências bíblicas. Na verdade, ele traz três, mas eu gostaria de ler duas referências aqui com você. A primeira delas está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Hebreus 12, 28, que diz assim: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E uma segunda referência é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Então vamos ler aqui a devocional A Máxima Segurança. Vamos ver o que Stanley Jones nos traz aqui. Diz assim: Vimos ontem que podemos ser iniciados no segredo da fartura. Hoje consideraremos o segredo da iniciação para a necessidade. Em um de meus livros, contei a história do Dr. Robert Blair. Ele foi para a China em uma aventura de amor e lá contraiu uma infecção ocular que o deixou cego. Sua esposa morreu de um câncer doloroso. Um filho morreu da doença de Edson e outro de uma infecção. Sua filha teve paralisia infantil e só consegue andar de muletas. Eles tinham um par de muletas e um cão-guia para recomeçar a vida. Era tudo? Ah, não. Eles tinham um espírito invencível. O Dr. Blair era pastor de uma igreja. A filha cuidava da casa, usando um par de muletas, e ambos viviam radiantes. E agora a sequela. O filho que restou foi morto em Okinawa, e o pai foi acometido por uma grave doença de pele e teve de se afastar da sua igreja. Mas pai e filha ainda vivem nas alturas, ainda vivem radiantes. Eles foram iniciados no segredo. Podem suportar privações porque podem usá-las. Se você pode suportar apenas a prosperidade, você é fraco. Se pode suportar apenas a privação, você é fraco. Você é forte apenas se puder suportar qualquer coisa, boa, má ou indiferente. Abre aspas. Você está seguro somente quando pode suportar tudo que pode acontecer com você. Fecha aspas. Então, os cristãos estão seguros, pois não são capazes apenas de suportar algo que possa lhes acontecer, mas também de usá-lo. As garantias oferecidas pelas seguradoras, pelos governos, por contas bancárias, são todas parciais, são vulneráveis. Você pode encontrar um calcanhar de Aquiles em cada uma delas. Contudo, aqui está a máxima segurança, pois a vida pode atingi-lo de ambos os lados, privação ou fartura. E você pode não apenas suportá-lo, mas também sorrir para isso. E não apenas sorrir, você pode cantar. Duvida? Veja isto. Abre aspas. Ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, fecha aspas. A referência é Atos capítulo 16, versículo 22 ao 25. Abre aspas, orando e cantando hinos, fecha aspas. A oração é óbvia e natural em tal situação. Mas cantar é diferente. Eles conheciam, entre aspas, o segredo. Vamos à oração. Ó Cristo, agradeço-te por teres ensinado o meu coração a cantar e a orar, pois aprendi o mais profundo segredo da vida e agora estou seguro. O vento pode soprar de qualquer direção, que ele só me levará ao meu objetivo. Glória, eu te agradeço. Amém. E a afirmação do dia: estou seguro, pois posso suportar qualquer coisa que acontecer comigo. Posso suportar tudo, pois posso usar tudo. Eu parei um pouco para refletir sobre essa devocional que Stanley Jones nos traz. E algo que me veio ao coração pensando sobre isso é que nós atribuímos sentido aos acontecimentos da nossa vida de acordo com o modo como nós enxergamos o nosso Deus. Se você parar para pensar na sua vida, o que acontece ao seu redor, o sentido que você atribui a tudo isso, a interpretação que você dá às coisas que acontecem ao seu redor, depende muito do modo como você enxerga Deus, do modo como você encara aí o seu relacionamento com Deus. Por quê? Há pessoas que, às vezes até inconscientemente, elas partem de um princípio que Deus pode errar, que Deus pode demorar, que Deus pode fazer coisas ruins. E quando você parte do princípio que Deus pode fazer coisas ruins, que Deus pode fazer, eh, Deus pode demorar ou Deus pode errar, só resta insegurança sobre o amanhã. Você vai viver uma vida insegura, uma vida incerta, triste, uma vida de angústia, porque você não sabe o que espera de você no futuro. Mas quando você tem no coração e você sabe, você tem isso como princípio que Deus é bom, você tem certeza que essa realidade superior que é Deus, você vive nela com Deus, então você está acima de todas as circunstâncias terrenas. Você está vivendo com Cristo acima de tudo que acontece neste mundo. Ou seja, nada mais vai abalar a sua fé, sejam coisas boas, ou sejam coisas ruins, ou sejam coisas indiferentes. Porque você está vivendo numa realidade superior a tudo isso. Quando nós partimos do entendimento que Deus é bom, isso nos leva a essa máxima segurança que Stanley Jones nos diz. Porque qual que é o lugar mais seguro, né, para se estar, por exemplo, se um lugar está em guerra, qual o lugar mais seguro para se estar? Com certeza num outro lugar, num outro país, longe de tudo aquilo. Quando nós nos posicionamos em Deus, em Cristo, nós estamos numa realidade acima desse mundo. Então, nada que acontece aqui vai atingir ou abalar a nossa fé, porque eu estou em Deus. Mas isso parte do entendimento de saber que Deus é bom, parte do princípio de saber que Ele é bom. Por isso, Stanley Jones vai falar aqui, né, que nós só somos realmente fortes quando nós sabemos suportar tanto coisas ruins, mas também as coisas boas. Porque muitas vezes pessoas se perdem no meio do caminho por causa de coisas boas. Talvez uma pessoa enriquece ou ganha fama e nisso ela desvia o coração e ela deixa muitas vezes a sua fé de lado. Então coisas boas também podem abalar a fé. Então a gente só é forte quando a gente entende que Deus é bom e a gente se esconde nele e a gente pode então suportar tanto as coisas boas como as coisas ruins. Porque pensa, é como ele fala que numa situação difícil, como a de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, era natural orar. Quando nós estamos passando por dificuldades, é natural para nós orarmos. Mas quando a gente ora de acordo com as circunstâncias, quando a gente clama a Deus pelo livramento, a gente está falando sobre uma oração que tem a ver com o que está acontecendo ao meu redor. Parte do princípio dos acontecimentos terrenos. Mas quando eu canto,
Aí eu já estou num outro nível. Quando eu adoro a Deus no meio dessas circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, eu adoro a Deus, eu já estou me desligando desse nível terreno. Estou me conectando a Deus que está numa realidade superior. E graças a Deus que essa realidade superior toda habita dentro de mim e de você. Então você pode, nesse dia, independente da situação que você está vivendo, olhar para dentro, focar em Cristo que está aí dentro de você e adorar a Deus. Não apenas orar, não apenas clamar a Deus pelo livramento de Deus, mas adorá-lo. E com isso você vai experimentar essa segurança máxima de Deus, essa máxima segurança invadindo todo o seu ser. E você vai encarar o seu dia de uma forma totalmente diferente, num nível acima de qualquer circunstância. Amém? Fique com essa palavra, deixe ela falar ao seu coração e eu quero te encontrar aqui amanhã. Deus te abençoe.